Maria, conta pra gente. Quando a gente... eu entendo que casamento eu vejo como se você entrasse tipo uma sociedade. Você escolhe a pessoa para que ele seja um com você naquele momento. E diante dessa pesquisa, a gente observa que há essa diferença, essa separação, sendo que você se torna uma só carne, é uma só conta, é um só tudo, né? Então, eu queria tentar compreender, essa visão é uma visão errada dos homens que casam? É uma imaturidade deles ou é uma questão mesmo cultural que tem atrapalhado até dentro das casas? Porque se eu ganho mais, eu e o Léo somos um, não tem o meu dinheiro e o dinheiro do Léo, o nosso dinheiro. Então, como eu já tive a experiência de ganhar um carro, já compartilhei aqui, não foi eu que ganhei o carro, nós ganhamos o carro. Então não tem essa coisa do meu, do seu. Como que você vê isso nesses pontos que eu trouxe para você também, ou outros que você tem para falar? Carol, é o seguinte, interessante que em consultório isso é um tema assim, que é um dos conflitos, né, realmente que acontece dentro do casamento. E até no meu curso para casais também, meu curso para casais ele é um pouquinho diferente porque ele inclui também a mediação de conflito. Então isso também é trazido muito nesse sentido assim, que gera briga, gera confusão, gera contenda, né? E mexe com a autoestima tanto de um lado quanto do outro. Então isso tudo tem que ser trabalhado. Agora, o que nós precisamos entender é que antes de de ser um casal, as pessoas são individuais. Sim. Né? Então, o ser humano ele tem 9 dimensões humanas para serem supridas. Então, vou só rapidinho aqui. Tem a dimensão física, tem a dimensão emocional, espiritual, profissional, intelectual, financeira. Essas dimensões, essas 6, elas são individuais. A do casal vai entrar qual? Familiar, amorosa e sexual. Então, você vê que Carol e Leozão. Então, 6 dimensões dizem respeito só a Carol, né? É uma pessoa, indivíduo. E 6 só Leozão. Quando vocês se casaram, aí teve uma interseção de 3, familiar, né? Porque aí você é família um do outro, passa a ser família, independente de ter filhos ou não. Amorosa e sexual, tá? Então, essas 3 é que diz respeito ao casamento. Você vê que de 9... só 3 diz respeito diretamente ao casamento. Né? E olha que é complicado, né, o casal cuidar dessas 3, mas são 3. As outras são individuais. Então, você vê que a dimensão profissional, ela é individual. Porque você vem trazendo uma bagagem, você vem trazendo uma instrução, conhecimento, às vezes cursos, graduações e tudo mais, né? Então, você vem trazendo isso para dentro do casamento. Pessoais. Conquistas pessoais. E essas conquistas pessoais é que vão fazer diferença na dimensão financeira também do casal. São conquistas que você traz para o casamento, isso no antes e no durante o casamento, que é importante frisar, porque a vida não para. Não para. E essas dimensões, essas 6 primeiras aí, elas precisam continuar sendo exploradas. Isso. Porque devemos manter a nossa individualidade. É interessante que quando o casal chega, infelizmente, no meu consultório falando em divórcio, uma das frases que eu ouço é: eu quero a minha vida de volta. Né? Por quê? Porque essas 6, elas foram sendo negadas durante o casamento e não pode. Então, por exemplo, lazer. Ah, não, meu marido não pode jogar futebol. Como assim? Ele já jogava futebol, você conheceu ele jogando futebol todo sábado de manhã com os amigos dele. Né? Ou a esposa que também tem as amizades dela, casou sabendo que tinha as amizades, toda quarta-feira eu encontro com as minhas amigas para um café. Então, isso é indivíduo, que não pode se perder dentro de um casamento, né? Porque senão vai gerar sofrimento. Então, a dimensão profissional, intelectual, profissional e financeira, ela é quem estuda, vai trabalhar melhor e vai ganhar melhor. Né? Por exemplo, casou com alguém que é concursado, que ganha lá 15, 20 mil reais, né? E o outro é empregado fixo, ele ganha menos. Então, isso já se sabe antes do casamento.
né? Pode acontecer durante o casamento? Pode, mas já dentro de um projeto de vida. Olha, eu vou fazer o concurso, faz concurso. É interessante que na hora apoia. Aí depois que um ganha mais do que o outro, começa, né, a gerar conflito. Mas aí esse talvez seja o momento, assim, o ponto nevrálgico da coisa. Até então vai. Conseguiu como administrar essa condição do sucesso do outro em detrimento do meu. A minha esposa conseguiu, o marido conseguiu, mas eu não consegui. Talvez eu me empenhei mais e não consegui, ele empenhou menos e conseguiu. E aí, de novo... Todo esse espectro aí também é realçado, e isso é o ponto que faz com que os casais comecem a brigar, porque gera uma competição, ao invés de gerar essa... Unidade. Conjugação ali, né? É uma cumplicidade. Agora, não pode... E, de novo, o indivíduo, gente. As pessoas são indivíduos diante de Deus. Se Deus tem um projeto de vida de você passar no concurso e o outro não, a pessoa também tem que entender e respeitar isso, né? Porque diante do Senhor nós somos indivíduos também. Então, tem questões traçadas para uma vida que não tem para outra, né? E precisa ser respeitado. A dificuldade do respeito, você entende que é cultural. O que você consegue compreender dessa dificuldade? Tem os 3 pontos que você levantou. Porque nesse caso aqui, né, os homens, é um caso dos homens terem mais dificuldade. Olha só, os homens têm a questão cultural, infelizmente, do machismo mesmo, né? É uma cultura de que, inclusive até no meio evangélico, ele é o cabeça, tá? Em cabeça enquanto autoridade. Não significa que ele é cabeça em tudo, é porque, inclusive, ele é indivíduo, como eu estou colocando aqui. Enquanto autoridade, essa autoridade não pode se perder, independente de quem estudou, quem ganha mais, quem está fazendo mais sucesso, né? Ele é o sacerdote, ele é a autoridade e ele é o provedor. Porque mesmo que a esposa ganhe mais, ali é ele que vai administrar junto com ela isso que está ganhando. Ele continua sendo, né, mesmo que o dinheiro maior não venha dele, mas ele continua junto com ela administrando isso que está chegando para o casal, para a família. Então, existe uma questão cultural do machismo, existe a questão da imaturidade que você colocou, né? Por isso que eu sempre coloco aqui, para casar precisa estar crescido. Casamento é para homem, não é para meninos, porque senão não vai funcionar. A meninice, ela tem que ser curada, né? Então, existe uma questão também de maturidade. E existem as inverdades do mundo. Por exemplo, quem ganha mais é que manda. Isso não vale para nós, né? Os mitos. Não, o casal, como você mesma falou, não tem dinheiro de um e de outro. Né? Esse contrato financeiro do casal vem trazendo assim, o seu 100% de dinheiro, o seu 100% de dinheiro. Vamos juntar, né? Vamos pagar tudo, o que sobrar nós vamos viajar. Né? Mas, assim, é uma sociedade, né, limitada. Né? Então, é os dois que, independente de quem ganha o quê, vai juntar e vai gerir aquela administração da casa. Porque, por exemplo, sobre o aspecto talvez até espiritual, e eu já coloco aqui a condição religiosa, indica-se o homem como esse provedor, aquele que sai para buscar a provisão. E é claro que a gente entende que a provisão, ela é plural. Não é só botar a comida dentro de casa e acabou. Sim. A gente sabe disso, fala e vem reiterando isso aí de várias maneiras. Sim. Agora, quando isso se perde, é porque a questão cultural, ela passou a estar acima. Aí vem a questão da educação, a questão, por exemplo, familiar de origem, né? Que não aceita o homem... não dá a ele essa oportunidade até mesmo para melhorar. Então, qual é a saída? Aí que vem o autoritarismo, onde também os homens erram muito quando vem nessa questão do autoritarismo. Agora, é claro que todas essas questões, elas precisam, nós tem que ter uma atenção para não chegar num ponto até de, né, infelizmente, de divórcio, né? Na medida que as coisas vão acontecendo, os dois irem confirmando um ao outro enquanto pessoa, ajudando, provocando o outro a estudar melhor ou trabalhar melhor, né? Nesse caso, a esposa pode provocar isso, porque também se há uma inversão de papéis e ela começa a fazer tudo o que seria ele fazer,
dependendo da pessoa, dependendo até do temperamento desse homem, ele vai acomodar. Né? Ele vai acomodar, dali a pouco ele está se sentindo inútil, aí mexe com o alto valor dele e aí vai complicando mais. Uma bola de neve. Né? Desemprego, por exemplo, nós sabemos que isso pode acontecer. A minha filha casou, no mês seguinte o esposo desempregou e ficou 1 ano desempregado, no primeiro ano de casamento, né? E ela ali sustentando, mas assim, também ela dizia diante de Deus, falou, Senhor, eu não aceito isso porque não é a sua vontade, não é a sua vontade. Então depois tudo mas foi peso, gerou um certo sofrimento durante 1 ano, né? Mas isso pode acontecer, né? São questões, não é na alegria e na tristeza, né? Esse é o ponto da tristeza, mas o casal deve se manter juntos e um cooperando e ajudando o outro. Como foi para você administrar esse período que você comentou? Pois é, durante um tempo a Aline ganhou mais do que eu por causa da sua profissão e por causa do que eu fazia. Vi para a igreja como obreiro, tinha um salário menor, seminário, aquela coisa toda, e a Aline ali já formada, vindo ali de uma outra postura, com uma valorização maior. Só que algo que a gente sempre entendeu, e eu também me adequei a isso, aprendi com isso, e a Aline já tinha muito disso, que é a condição de, ainda que eu ganhe mais, por ele ser o provedor, o meu salário é que complementa o dele. Uhum. Então, ela entendendo que o meu salário é que complementa. Auxiliando. Ainda que no fator administrativo, ela com mais habilidades do que eu, inclusive a Aline é contadora, habilidades muito mais específicas ali do que a minha, ainda assim, ela tomando algumas ações, mas sempre, olha, nós precisamos fazer isso, isso e isso. Não, eu acho que é isso, isso, isso. Não, então vamos por aqui. Uhum. Exatamente para ter essa sinergia, porque lá na frente, numa tomada de decisão que pudesse ter sido errada, estaríamos os dois juntos. Sim. Na alegria ou na tristeza. Sim. Então, sempre veio com esse pensamento. Uhum. E isso é muito interessante pensar que, ao ponto bíblico, é esse auxílio da mulher. Não é o essencial que é o dela, é o auxílio. Ainda que num tempo o dela tenha sido maior. Tem casais que, inclusive, escolhem assim, a base da família vai ser sempre do marido, independente de se ele ganha menos ou mais. Né? Mantém o padrão familiar pelo que o marido ganha. E o que a mulher ganha vem complementando. Né? Então, ela fica com os extras, por exemplo. Né? Os passeios, as viagens, né? Faltou, aí ela complementa. Né? Mas deixa o padrão familiar com aquilo que o esposo ganha. É uma forma de equilibrar. Então, o padrão é dele e ela vem só complementando. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.